O proeminente psicólogo suíço Carl Jung investigou acuradamente a subjetividade humana. Suas viagens ao redor do mundo oportunizaram o intercâmbio com inúmeros povos, variadas culturas, diversas tribos e múltiplas tradições espirituais. Suas investigações não se limitaram à análise do outro, mas ele mergulhou em si mesmo e explorou essa dimensão oceânica do inconsciente pessoal, atingindo as regiões abissais do inconsciente coletivo. Nesse mar do desconhecido, ele encontrou na superfície uma ilha, o ego, e nas profundezas descobriu um tesouro, o self. É interessante que a psique assemelha-se a uma ostra. A camada periférica, a camada externa, o envoltório, a concha é o ego. Mas em seu núcleo, em seu âmago, há uma pérola, o self. É no self que reside a nossa essência. É no self que habita a nossa singularidade. É no self que descobrimos quem verdadeiramente somos. Viver alienado do self debilita-nos, enferma-nos, adoece-nos. E contra essa patologia não existe terapia, fitoterápico ou medicamento alopático, pois nas palavras de Jung, somente aquilo que somos tem o poder de curar-nos. Não há remédio mais eficaz, antídoto mais proficiente, recurso mais profilático contra esta normalidade doentia, responsável por múltiplas normopatias do que ser nós mesmos. Na tradição do Zen Budismo, é recomendado ao neófito encontrar sua face original, a face que ele tinha antes mesmo do nascimento dos seus pais, pois confeccionamos inúmeras máscaras, construímos uma persona e esta é que apresentamos ao mundo, de modo que é necessário a todo aquele que busca realizar-se, a todo aquele que empreende o caminho de autotransformação do ser, identificar e remover as múltiplas máscaras do eu que ocultam a verdadeira face do self. No íntimo de cada indivíduo há um chamado do self, há uma voz que nos convida ao caminho da individuação, que nos direciona à senda da plenificação do ser. Porém, o medo de enlouquecer, o medo de perder o ego, de perder aquilo que foi construído nas relações parentais, familiares e sociais, está presente. E esse medo é um grande obstáculo no processo evolutivo. Jean-Yves Leloup salienta que todo indivíduo possui o desejo pelo pleroma, pela plenitude, pela totalidade que transcende o medo de quenoses, o medo do aniquilamento, da dissolução, da vacuidade. Porém, o anseio pelo pleroma e o medo de quenoses são fenômenos inconscientes. Numa linguagem psicanalítica, eros e thanatos, pulsão de vida e pulsão de morte. A normose está vinculada à pulsão de morte, que é esse medo paralisante que obstrui o fluxo do devir, que é um obstáculo no caminho
de ascensão. É interessante que, paralelo ao medo de quenoses, existe o medo do ostracismo, segundo Delupe, que é o medo da rejeição, o medo de ser mal compreendido, mal avaliado, mal interpretado, o temor de ser rejeitado pelo grupo, a fobia de ser rotulado como louco, como anormal, como excêntrico, como esquisito. E esse medo empalidece a nossa singularidade, nos faz nos conformar a uma normótica existência emancipada daquilo que verdadeiramente somos. O interessante é que muitos investigadores da natureza humana apontaram para essa mesma realidade. Erich Fromm, aludindo ao medo, à liberdade. Alexander Loven falando do medo da vida. Rollo May referindo-se ao medo da rejeição. Reich salientando o medo de se autoconhecer. E Krishnamurti aludindo o apego ao conhecido que nos impede de explorar o desconhecido, que, em outras palavras, é o medo de perder o familiar na exploração do não familiar. Esses insignes pensadores, embora se utilizem de terminologias distintas, apontam para a mesma realidade. Realidade esta que obstrui o fluxo da seiva do florescimento, que é o medo de ser. Não foi em vão que Roberto Crema advertiu-nos a se desvencilhar desses trilhos desviantes e encontrar a trilha evolutiva. É necessário abdicar a inútil prodigalidade do ego e retornarmos à casa paterna do self. Se faz necessário sair dessas rodovias bem pavimentadas por onde transitam as massas, os entes adormecidos, zumbificados, anestesiados, influenciados por esse espírito gregário e encontrarmos o caminho estreito que conduz à vida. Nas palavras do ilustre poeta indiano Rabindranath Tagore, onde as estradas são construídas, eu perco o caminho. Essas grandes rodovias me levam à emancipação de mim mesmo, me afastam de quem realmente eu sou, de modo que é única e exclusivamente me harmonizando com a minha essência, que sairemos dos trilhos dessa normalidade patológica e descobriremos o caminho estreito da anormalidade profilática. Esse caminho pouco percorrido, raramente trilhado, mas que conduz à plenificação do ser. Espero que tais palavras silencie as vozes exteriores, para que você possa ouvir a voz interior, a voz do self, que te convida
ser você mesmo. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.